Olá, dando continuidade à nossa aula, ao módulo Teologia do Discipulado da FATEV. Eu me alegro de poder conversar com vocês acerca de um tema tão importante. E se nós refletirmos corretamente, entendemos corretamente o recado da Bíblia, nós vamos perceber que é isso que Deus espera de mim, de você, como seus discípulos. Já conversamos sobre isso, mas eu reforço aquilo que diz em Mateus capítulo 28, quando logo após a ressurreição, Jesus apareceu às primeiras testemunhas e disse que eles fossem até a Galileia, porque lá eles o veriam. Mateus capítulo 28, versículo 10, Jesus disse: "Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão." Mateus escreveu o seu evangelho especialmente pensando nos judeus que ainda não tinham entendido o evangelho, não tinham entendido aquilo que Jesus havia feito por eles, e ele tenta pontuar isso reafirmando as escrituras. E nessa parte final, na parte da ressurreição, ele não faz questão de apontar tantos relatos como Lucas o faz, ou João, mas especialmente aponta para aquilo que acontece então a partir dali. Jesus morreu, ele ressuscitou, mas agora o ressurreto, aquele que venceu a morte, que venceu todas as forças do mal, o diabo, o pecado, ele agora ordena, ele agora diz para os seus discípulos que ele tem um recado especial para dar para eles. E esse recado, então, ele é repassado aos 11 discípulos, o que diz a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Aqui nós temos uma ordem clara, a grande comissão. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Mestre, o Senhor Jesus, ele agora chama os seus discípulos, aqueles que caminharam com ele, aqueles que ouviram dele, aprenderam dele, e diz: "Eu tenho autoridade sobre tudo, e nessa autoridade que Deus me deu e que eu conquistei também na morte e ressurreição, eu agora digo para vocês: continuem a jornada, continuem a caminhada de vocês, continuem e vão adiante como minhas testemunhas", como nós vamos ouvir em Atos capítulo 1, versículo 8, quando vem a promessa do Espírito Santo que capacitaria para esse trabalho missionário, para esse trabalho de divulgação. Mas aqui Mateus faz questão de dizer que nós temos uma ordem clara do nosso Senhor. Ele diz: "Enquanto vocês estão indo", a melhor tradução seria enquanto vocês vão indo, façam discípulos de todas as nações. Então a ordem é clara: façam discípulos. Onde? Em todas as nações. Como? Identificando-as com Cristo. E aqui a menção ao batismo é a menção aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Jesus morreu e ressuscitou. E o batismo era, então, a identificação que as pessoas tinham, também de maneira visível, de que elas pertenciam a Jesus e de que elas tinham sido incluídos nesse plano de Deus e que elas faziam parte agora do povo e estavam ligados ao Senhor com todo o seu ser para viver essa sua vontade. Então ele diz: identifiquem as pessoas comigo,
ajudem elas a perceber o meu perdão, aquilo que eu fiz por elas, e que isso seja parte da vida delas. E em seguida, e a essas mesmas pessoas, elas precisarão ser auxiliadas a viver. Elas precisam receber orientação daquilo que eu disse a vocês, daquilo que eu fiz para vocês, daquilo que vocês viram em mim. Contem para as outras pessoas, porque aquilo que eu vivi é para ser para vocês o exemplo de vida. Aquilo que eu disse, aquilo que a maneira como eu lidei com as pessoas, como eu servi ao Senhor, como eu experimentei cada instante da vida, serve como modelo para vocês. E por isso ensinem as pessoas a obedecer ao Pai, ensinem as pessoas a viver como agrada ao Senhor, como agrada ao Pai. Vão e os ajudem nessa caminhada. E tenha a promessa de Jesus, de que Ele estaria sempre com eles. E essa promessa, então, é reforçada a partir da promessa do envio do Espírito Santo. E então é a presença viva de Deus com os seus discípulos, com todos aqueles que creem, nos ajudando a cumprir essa tarefa. Até quando vai a tarefa do discipulado? Até a volta de Jesus, até o final dos tempos. Por isso, a igreja recebeu essa ordenança de viver com Jesus, de viver como discípulo de Jesus, ajudando outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, ajudando-os a conhecê-lo e ajudando especialmente a aplicar na sua vida os ensinamentos de Jesus. Até quando isso vai acontecer? É uma longa jornada uma longa jornada, um longo caminhar na mesma direção. Então, o que nós precisamos atentar é que nessa caminhada o Espírito Santo de Deus estará conosco, o próprio Senhor estará conosco e nos ajudando, e nos auxiliando, e nos guiando, e nos capacitando a ajudar outras pessoas nessa caminhada. Discipulado é um termo que não aparece assim na Bíblia, mas a palavra discípulo, sim. A palavra discípulo no Novo Testamento ele aparece mais de 250 vezes. Então você não vai encontrar as palavras se referindo à igreja, se referindo àqueles que creem como os frequentadores, como os fiéis. Nós vamos encontrar a expressão membros quando o apóstolo Paulo usa a imagem do corpo de Cristo, então como membros do corpo. Mas em geral, quando a Bíblia, especialmente o Novo Testamento e as cartas tratam daqueles que conheceram a Jesus e que estão vivendo a sua vida como seguidores de Jesus, a Bíblia os chama de discípulos. Discípulos são aqueles que estão aprendendo, que tem um mestre a quem eles seguem, é um aprendiz, alguém que procura viver com os ensinamentos do seu mestre e alguém que procura aplicar na sua vida aquilo que tem aprendido. E aí eu espero que você tenha a Bíblia como um manual para a sua própria vida, como discípulo. Nós poderíamos dizer que a Bíblia é uma carta de amor para os seus discípulos, para o seu povo. É um livro de orientação para a vida. E especialmente o Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro escrito por discípulos, que fala sobre discípulos e discipulado para discípulos de Jesus Cristo, a fim de que esses possam fazer outros discípulos. E de maneira especial hoje eu quero olhar com vocês para a maneira como Jesus fez o seu discipulado, de como ele compreendeu e como ele decidiu, inclusive, fazer o seu ministério aqui. Se vocês pararem para refletir, Jesus poderia ter feito de muitas maneiras. Ele tinha poder para fazer do jeito que ele quisesse, como o próprio Deus poderia ter criado tantas coisas do nada, mas ele decidiu
escolher o discipulado. Ele decidiu escolher pessoas para estarem com ele, aprenderem dele, para o imitarem, e a fim de poderem fazer as mesmas coisas que ele fazia e cumprir essa missão que o Senhor deu a ele, que pudesse se estender por toda a terra e por todos os tempos. Assim, eu convido vocês a abrirem e olharem comigo o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. A primeira coisa que nós aprendemos do discipulado de Jesus é que quem chama é Jesus. Jesus é quem chama para o discipulado. Portanto, o discipulado começa quando nós ouvimos Jesus nos chamando pelo nosso nome, nos chamando para o conhecer, nos chamando para o segui-lo, nos chamando para viver com ele, diferentemente do que acontecia nos tempos de Jesus, onde haviam vários mestres, vários rabis, e esses rabis, de acordo com a sua fama, de acordo com o seu grau de conhecimento, eles eram então mais procurados pelas pessoas. E temos, por exemplo, mencionado em Atos o nome do grande rabi Gamaliel, que foi inclusive, a sua fala foi importante no momento de perseguição à igreja, e o próprio apóstolo Paulo menciona que teve o privilégio de sentar aos pés de Gamaliel. E assim era comum que se pudesse ver rabis, mestres, cercado por seus discípulos, por seus alunos, pessoas que estavam ali para ouvir o que o mestre tinha para dizer. No caso do mestre Jesus, que inclusive por alguns foi chamado de rabi, de o mestre, o discipulado com ele acontece de maneira diferente. Nós temos inclusive exemplos daqueles que se ofereceram para seguir Jesus, e Jesus simplesmente diz: vocês na verdade estão preocupados com tantas outras coisas, vá cuidar dos seus negócios, ou vá cuidar das suas questões familiares. Jesus chama os seus discípulos, e se nós olhamos para esses primeiros nomes aqui, nós já enxergamos um pouco disso. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 9, nós temos Jesus chegando à coletoria, onde o próprio Mateus, o Levi, está ali sentado. Ele era um publicano, e Jesus o chama e diz para ele: siga-me. E naquele mesmo instante, Mateus levantou-se e o seguiu. Assim foi também com os pescadores e com todos aqueles que eram seus discípulos. Quem chama é Jesus. E por isso o primeiro passo do discipulado é ouvir a voz de Deus, é ouvir o chamado, é conhecer a Jesus, reconhecer a Jesus como o Senhor,
como aquele que tem as palavras da vida eterna. Lembram quando Jesus, depois da multiplicação dos pães, segundo o relato de João, diz: vão, vocês estão vendo, o povo aí foi embora, eu falei que eles precisavam se identificar comigo, e não com o que eu estava oferecendo para eles. E a multidão diz que muitos foram embora. Jesus disse: vocês também podem ir para os seus discípulos. Eles disseram: para onde nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, a primeira parte do discipulado é conhecer, estabelecer um relacionamento com Jesus. E nós sabemos que a fé é uma resposta a um chamado de Deus. Deus nos chama e nós respondemos. A caminhada do discipulado, então, começa com Jesus chamando para si aqueles que ele quis. Então, se você conhece Jesus, ele te chamou para um relacionamento com ele, mas ele te chamou para viver discipulado. Ele quer que você viva como seu discípulo. Ele quer que você conheça a ele. E aí nós temos o segundo aspecto. Jesus chama os discípulos não para um curso. Jesus chama os discípulos não para uma palestra. Jesus chama os discípulos não para uma pregação ou para um culto ou para um seminário. Jesus chama eles para uma caminhada para a vida toda. Jesus chama eles para uma mudança de vida. Jesus chama eles para um relacionamento tão profundo com ele, que isso faria com que suas vidas nunca mais fossem as mesmas. Por isso, se o primeiro aspecto do discipulado de Jesus é que ele chama as pessoas para o discipulado, o segundo é que Jesus chama essas pessoas para estarem com ele. É isso que o texto diz. Os quais vieram para junto dele. E por isso o discipulado de Jesus era comunhão, era caminhar com os seus discípulos e viver com os seus discípulos em todos os momentos, em todas as áreas da vida. Eles tiveram o privilégio de estar comendo com Jesus, dormindo com Jesus, vendo Jesus trabalhando, mas ao mesmo tempo convivendo com ele. E eles viram Jesus chorando, eles viram Jesus bravo, eles viram Jesus como Jesus realmente era. E a vida deles, toda a vida deles, interessava para Jesus. E essa é a segunda coisa importante do discipulado. O discipulado, ele não é um cursinho de gabinete, ele não é um seminário com lições meramente informativas, é transferência de vida, é viver com Jesus e é ajudar outras pessoas a também viverem com Jesus. E quanto mais intenso, quanto mais profundo, quanto mais Cristo se fazer presente em nossa vida, em nossa história, em todas as áreas da nossa vida, quanto mais Cristo for o Senhor, for o Mestre, quanto mais Ele crescer em nós, convém que Jesus cresça, diz João Batista, quanto mais Cristo crescer em nós, maior estará sendo esse processo da formação espiritual em nós, ou seja, nós estaremos nos tornando discípulos que conhecem aquele que os está discipulando, conhece aquele que é o seu mestre. E é impressionante que isso impactou tanto a vida dos discípulos, que lá em Atos dos Apóstolos, quando eles falam, as pessoas se impressionam, porque especialmente
pescadores simples. Atos capítulo 4, versículo 13 diz: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A vida que Pedro e João viviam, aquilo que eles estavam fazendo, mas especialmente a vida deles estava tão impregnada de Jesus que as pessoas olhavam e diziam: vocês estiveram com ele, vocês são cristãos, vocês são desse povo do caminho, vocês são da seita do Nazareno, vocês são esse povo que fala que conheceu o Messias. Quanto mais andarmos com Jesus, mais Jesus fará parte da nossa vida e da nossa história, e é isso que Ele quer. Ele quer chamar pessoas para um relacionamento íntimo, para um relacionamento intenso, envolvente, de entrega total de todas as áreas da nossa vida. Jesus quer ser parte integrante e quer se fazer presente na nossa caminhada, onde a gente estiver, por todo o período da nossa vida. E o aprendizado que nós temos, que os discípulos tiveram com Jesus, ele se deu nas mais variadas experiências. Se deu com aquilo que Jesus fazia, mas especialmente com aquilo que Jesus era, e viver essa experiência da fé que vai além dos rituais, que é a experiência de compartilhar vida. Isso faz toda a diferença. Então, Jesus estava auxiliando e ajudando os seus discípulos a experimentarem a sua promessa. A promessa de Jesus é que eles teriam vida e vida em abundância. E Jesus é a própria vida. Quem conhece Jesus conhece o caminho, a verdade e a vida. E Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida plena. Quanto mais andarmos com Jesus, mais conhecemos o que é viver. Viver é Cristo. É isso que, então, o apóstolo Paulo vai dizer, porque ele conheceu a esse Jesus e vivia com esse Jesus e vivia para levar outras pessoas a conhecerem esse Jesus. Viver é Cristo. Isso os discípulos foram aprendendo na sua jornada e caminhada. Se nós voltamos lá no texto de Mateus 28, quando Jesus já tinha dito para eles que ele seria preso, morto, mas ele ressuscitaria, alguns daqueles discípulos duvidaram. Nós continuamos aprendendo a vida toda, e os discípulos eram prova real disso. Eles eram falhos e andaram com Jesus, conheciam Jesus, mas ainda assim não compreendiam todas as coisas, ainda assim tinham muitas coisas a aprender e a serem corrigidos para continuar na sua caminhada. Assim somos nós. E esse é o terceiro aspecto do discipulado de Jesus. Jesus ele chama as pessoas e ele as chama para um relacionamento com ele, para uma vida com ele, mas ele também os chama para aprenderem dele. E quando ele dá essa orientação aos seus discípulos, lá em Mateus 28, que eles os ensinem, é porque ele mesmo fez com os seus discípulos. Jesus, ele ensinava as multidões acerca do reino de Deus e especialmente usava as parábolas para isso. Mas inúmeros são os exemplos em que nós temos, então, logo após Jesus fazer esse ensino às multidões, ele chamava os discípulos à parte, percebendo que eles tinham dúvidas, talvez sabendo daquilo que eles estavam conversando entre si, Jesus chama eles à parte e os ensina. Se vocês seguem aí o texto, nós temos a parábola do semeador, e esse é um dos exemplos de que Jesus conta a parábola à multidão e em seguida chama os discípulos à parte para explicar o que ela significava, porque eles não estavam compreendendo. Então, Jesus fez esse processo de ensinar,
de fazer com que os discípulos entendessem que precisavam aprender e que nós temos muitas coisas a aprender. Por isso Jesus constantemente mencionava o Antigo Testamento e as promessas que eram cumpridas para que eles entendessem que aquilo que estava acontecendo ali tinha ligação com todo o plano de Deus. Desde o começo, desde a criação, há uma interligação entre todas as histórias, porque fazem parte do plano de Deus. E quanto mais conhecemos as Escrituras, quanto mais eles davam ouvido àquilo que Jesus lhes estava falando, a sua palavra, Jesus é a palavra viva de Deus, quanto mais ouvirmos acerca do que o Senhor tem para nos ensinar, e Ele o faz. E por vezes Ele fez isso separando 3, ou com os 12, nós sabemos que existia um círculo maior de pelo menos 70 e logo após a ressurreição nós ouvimos falar em 120. Mas Jesus chamava-os à parte e lhes ensinava. O processo do discipulado é um processo de contínuo aprendizado. Nós não estamos prontos e não estaremos. E os discípulos dão provas disso a todo momento. Mesmo Pedro, que se acha pronto e diz, olha, pode ser que todos te abandonem, menos eu estou pronto. E Jesus disse, olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, e isso logo em seguida acontece. Nós vemos os discípulos, os filhos do trovão, dizendo, Senhor, faz queimar esse povo. E Jesus disse, vocês não entenderam qual é o meu espírito, não entenderam como eu faço as coisas ainda. E de fato os discípulos vão dar provas de que eles de fato entenderam, compreenderam, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre eles. E ainda assim é um processo de contínuo aprendizado, ainda assim eles precisam continuar aprendendo do seu mestre, continuar aprendendo do Espírito Santo, para poder ajudar outros a continuar nessa caminhada. Então, o processo do discipulado tem a ver com ouvir o chamado de Jesus, tem a ver com estar relacionado, ligado a Ele, conectado a Ele, viver com Ele, mas significa estar disposto a aprender. E nós temos muito a aprender com as Sagradas Escrituras. Precisamos dos exercícios espirituais que nos ajudam a nos conectar com Deus, mas nós precisamos do estudo da palavra. Nós precisamos de orientações para a vida. Nós precisamos continuamente, regularmente, buscar aprender de Jesus. Meus discípulos tiveram essa experiência por 3 anos de caminhada com o Senhor e uma caminhada que continuou com o Espírito Santo os levando até o último instante das suas vidas. Que assim seja também comigo e contigo. Mas o discipulado, segundo Jesus, não para por aí. Jesus chama as pessoas para junto. Jesus chama as pessoas para junto dele, para aprenderem dele. Mas ele tem um propósito. Ele quer que essas pessoas possam ser como ele e fazer o que ele faz. Então, João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Ou então, Mateus capítulo 10, versículo 25, nos diz, basta ao discípulo que faça ser como o seu mestre, basta ao discípulo ser como o seu mestre. E então Jesus chama os discípulos, escolhe-os e os envia. Aqueles discípulos que agora aprenderam dele, estiveram com ele, são enviados a fazer o que Jesus fazia. E eles são enviados a pregar, são enviados a expulsar os demônios, são enviados a curar os enfermos, como nós vemos aí no relato de Lucas 10 também, do envio dos 70, eles são chamados a viver o ministério de Jesus. Jesus
ele mesmo diz em Lucas capítulo 4 qual é o seu roteiro de ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E agora os discípulos são chamados também e enviados, e têm essa experiência. E é bonito que isso está relatado ainda nos evangelhos, como eles têm as primeiras experiências. Jesus não só ensina a teoria, Jesus os coloca a praticar. Jesus os chama de volta e conversa com eles acerca daquilo que eles tinham visto e ouvido, e os chama a atenção, dizendo: olha, não fiquem orgulhosos. O que é importante é que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida, que o nome de vocês esteja escrito nos céus. Vocês são servos, estejam vigilantes, estejam cumprindo o mandato do Senhor. Não somos servos inúteis, e ao mesmo tempo ele nos permite servir aos outros, porque nós não estamos nesse mundo para ser servidos, mas para servir, porque o próprio Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o envio dos discípulos para a missão é parte do discipulado. O discipulado prevê já desde o começo que nós vamos precisar multiplicar, que nós precisamos, assim como o mestre, assumir a sua missão e levar adiante esse trabalho de missão até outras pessoas. Por isso que na sua fala final, Jesus vai dizer: vão. Ou seja, os discípulos não foram chamados para reterem para si aquilo que eles estavam experimentando e recebendo de Jesus, mas para repassar isso adiante. E essa compreensão nós temos clara em Paulo, quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, dizendo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Ou seja, Jesus chama pessoas para estarem com ele, aprenderem dele, nos envia a missão, e a grande comissão é fazerem outros discípulos da maneira como ele fez com os seus, como ele faz comigo e contigo, e como ele usou outras pessoas para fazerem contigo, que esse processo então possa continuar com outras pessoas. É isso que nós chamamos de discipulado. Discipulado são estas duas coisas: a minha caminhada com Cristo e a caminhada que eu estabeleço com outras pessoas, ajudando-as na caminhada com Cristo. Então, por isso, uma coisa pressupõe a outra. Não dá para eu ensinar outras pessoas a caminharem com Cristo se eu mesmo não estou caminhando. E não dá para eu estar caminhando com Cristo se eu não estiver ajudando outras pessoas nesse processo de caminhar com Ele. Então, discípulos de Jesus pressupõem relacionamento com Ele, aprendizado com as suas experiências de vida plena, de Jesus envolvendo todas as áreas da vida, e participando então dessa missão, desse projeto que é de fazer outros discípulos. Nós ainda poderíamos olhar para alguns aspectos daquilo que a própria Escritura fala, do que significa ser um discípulo de Jesus. Então, uma coisa é bem clara, o apóstolo Paulo também captou isso muito bem. Ele diz que nós precisamos nos tornar imitadores. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Nós já mencionei antes, mas o próprio Jesus fala disso, Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre.
nós somos chamados a vivermos segundo o nome que carregamos. Nós somos chamados de cristãos, ou seja, nós somos de Cristo, nós somos como pequenos cristos. Nós somos o corpo de Cristo aqui nesse mundo, e as pessoas vão conhecer Cristo através dos discípulos, e eles precisam conhecer essa verdade vivida. Ouviram com certeza, nós somos a Bíblia que as pessoas leem, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eles estão lendo nossa vida, e precisamos aprender a viver como Jesus viveu. Existem muitas literaturas sobre isso. Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, é um clássico, mas existem muitas outras por aí que nos apontam para esse caminhar. Nós somos e precisamos ser imitadores de Jesus. Nos dias de hoje, em que temos tão poucos referenciais em diversas áreas, no esporte, na política, então nem se fala, mas às vezes até mesmo referências no mundo evangélico, precisamos com certeza servir de exemplo para outros. Isso começa na nossa casa, mas existem pessoas que estão mirando em nós, olhando para nós, procurando um exemplo a seguir. E Jesus queria que os seus discípulos pudessem imitar, porque nós aprendemos por imitação. Nós falamos como falamos porque imitamos alguém, aqueles que nos cercam. Nós estamos sempre mirando, por mais que pensemos que somos autênticos, originais, nós na verdade estamos captando de todos os lugares, especialmente daqueles que para nós são referência. E é óbvio, captamos nos nossos pais muitas coisas boas e outras nem tanto, mas que as pessoas possam perceber em nós, com o nosso viver, com o nosso ser, com o nosso agir, com o nosso falar, que somos de Jesus e que somos discípulos de Jesus por onde andarmos. Um segundo aspecto do que significa ser discípulo de Jesus está disposto a pagar o preço. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 23, Jesus fala inclusive de quem não pode ser discípulo de Jesus. Ele diz que não pode ser seu discípulo quem não o ama acima de tudo, até mesmo dos relacionamentos familiares. Ele diz que não pode ser seu discípulo quem não está disposto a morrer para si, para a sua vontade, para o seu eu, para o seu egoísmo, para preferência na vida, para aquilo que a pessoa mesmo quer. E ele diz que precisa estar disposto a carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Carregar a cruz não é carregar problemas, não são as mazelas da vida, ou como algumas pessoas pensam, equivocadamente pensando como um karma. Essa é a cruz que eu preciso carregar. Não, carregar a cruz significava literalmente saber que se estava caminhando para a morte, caminhando em humilhação. As pessoas que precisavam carregar as suas cruzes, todos que as viam, as humilhavam, porque ali estava indo alguém que merecia a morte pelos males que ele tinha feito, e ele então precisava ser humilhado e experimentar a morte, porque afinal de contas ele estava vivendo para si, de acordo e em contrariedade àquilo que a sociedade esperava para um bem coletivo. Então nós vamos ter os maiores ladrões, assassinos e tal, que caminhavam carregando a sua cruz. O que ali está sendo dito para mim e para você é que nós precisamos estar dispostos a morrer para nós mesmos, para o nosso pecado, para aquilo que não condiz com o que Deus quer, com aquilo que prejudica a nossa vida uns com os outros, pensando nos planos de Deus. Então, Jesus diz que não pode ser discípulo quem não está disposto a morrer para si, quem não está disposto a renunciar a si mesmo, os seus direitos e as suas vontades. Então, é um chamado a um compromisso radical. Há um terceiro aspecto de quem é discípulo de Jesus.
Os discípulos de Jesus, eles têm uma marca característica, e isso é impressionante. Os registros históricos, mesmo de autores não cristãos, dizem que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela tinha uma característica muito forte. Eles diziam como eles se amam, como essas pessoas conseguem expressar amor uns pelos outros, mas também por aqueles que os cercam. E essa é uma marca característica de Deus, Jesus Cristo. Deus é amor, Jesus é amor, e tudo que eles o fazem por amor. Então, se tem uma marca que precisa estar nítida, estampada na vida dos discípulos, é o amor. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que somos discípulos se vivermos o amor que é o dom supremo. Todos os outros não se igualam ao amor, e precisamos aprender a exercitar isso. Amor é decisão, amor é ação, e por isso que no processo do discipulado nós ajudamos uns aos outros a experimentar e viver isso, não só nos relacionamentos mais próximos, porque Jesus disse que isso até os publicanos sabiam fazer, amar aqueles que lhes faziam bem, mas nós somos chamados a amar inclusive aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que necessitam, a usar nossa vida em prol de outros e não de si mesmo. Ainda que nós somos chamados a nos amar, porque precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, e se sabemos que somos amados por Deus, nós vamos amar a maneira como Deus nos fez, especialmente a maneira como Ele nos quer, porque Deus quer fazer de nós uma melhor versão a cada dia. E um quarto aspecto que nos ajuda a pagar o preço, a imitar a Jesus e inclusive amar, é permanecermos firmes na palavra. Um discípulo de Jesus é um conhecedor da palavra, é alguém que vive orientado por essa palavra. Se vocês permanecerem fiéis na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam naquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus. O Espírito Santo, João 14:16 diz, Jesus explica que o Espírito Santo vai ajudá-los a lembrar de tudo que ele tinha ensinado, e que vai ajudá-los a colocar em prática tudo aquilo. E nós precisamos continuar olhando para as Escrituras e sabendo o que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor quer de nós. Não podemos negligenciar. Discípulos são aqueles que amam ouvir, aqueles que ouvem a voz de Jesus e o seguem. Então, que nós possamos ouvir e buscar sedentamente, com muito afinco, conhecer as Escrituras e ficar firme nessa palavra. E então, se estamos firmes em Jesus, um quinto aspecto de quem é discípulo, ele dá frutos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele usa a imagem da videira verdadeira. Se nós estamos ligados à videira, ligados aos ramos, nós vamos dar frutos. Se nós somos os ramos ligados à videira, e vamos dar frutos, e fruto que permaneça. E o fruto que Jesus espera é que nós possamos, inclusive, nós precisamos querer ser discípulos que fazem outros discípulos. Na nossa experiência, então, como movimento Encontrão, esse era um slogan da primeira hora: discípulos de Jesus que fazem discípulos nos moldes que Jesus fazia. Que continuemos ouvindo Jesus chamando, vivendo intensamente com Ele, aprendendo dEle, e especialmente percebendo as oportunidades que Ele nos dá a cada dia de exercitarmos esse discipulado
e vivermos essa missão e abraçarmos essa missão de discípulos nesse mundo, e especialmente percebendo que outras pessoas que estão à nossa volta podem se tornar discípulos de Jesus. E nesse processo nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, nós entendemos que precisamos pagar o preço, e esse pagar o preço envolve muitas coisas da nossa vida. Nós precisamos inclusive entender que precisamos de alguém a quem nós nos submetemos, alguém a quem nós prestamos conta, alguém de quem nós recebemos repreensões ou orientações. Entendemos que nós não conseguimos andar sozinhos, por isso nem é possível viver nessa caminhada do discipulado longe da comunhão com os irmãos, porque o Senhor Jesus ele definiu que a sua estratégia era chamar discípulos e viver o discipulado e fazer discípulos que fazem outros, e esses discípulos ele chamou de igreja, e ele os chama que essa igreja esteja junto sempre que possível, conectados, porque nós precisamos uns dos outros. Existem dons dados a essa igreja que são para serviço uns aos outros, e você precisa ter alguém que te ajude a continuar nessa caminhada. E você precisa estar ajudando outros. Jesus te chama a ajudar outros, expressando amor, expressando talvez uma característica de um ser cristão, amando, se entregando, se doando por outras pessoas. Para isso você vai perceber que precisa da palavra, e precisa do conhecimento, e precisa estar firme nessa palavra para ajudar outros. E quanto mais você estiver amando e buscando e aprendendo para ensinar outros, mais frutos vão aparecer. Essa é a caminhada do discipulado de Jesus, e foi tão maravilhoso que esse processo continuou. Aqueles 12 continuaram, claro. Nós temos a substituição de Judas logo no início de Atos, nós temos a inclusão de tantos outros e um grande nome como Paulo, e esse processo do discipulado continuou e chegou até mim e até você. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus, que fazem discípulos na nossa geração. Grande abraço.